Meus irmãos, a paz do Senhor é motivo de muita alegria nós estarmos aqui mais um domingo aqui para participar, para adorar o Senhor, através deste culto, onde nós estamos realizando todos os domingos com você, com a Igreja do Senhor. E eu quero agradecer a cada um de vocês pela participação, e eu tenho certeza que vocês tiveram uma semana de vitória, uma semana onde Deus, Ele tem guardado, tem nos protegido, tem nos abençoado. E quero convidá-los a você para adorar o Senhor conosco neste domingo tão maravilhoso, esse dia tão maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando. A paz do Senhor a todos e sejam bem-vindos a este culto onde nós estamos fazendo através das redes sociais neste domingo, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui alegres, porque o Senhor Ele é bom, Ele cuida de nós e nos deu uma semana de vitória. Podemos ver assim o amor de Deus por nós, pela igreja dele, que Deus assim tem feito maravilhas no meio do seu povo e tem dado grandes livramentos, amém? Eu quero deixar esse versículo aqui no Salmo 92, versículo 1 ao 2, para a igreja do Senhor Jesus, amém? Que nos diz assim: bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Então a gente vê assim que Deus ele é fiel para conosco. Amém? Agora, orar com você, que você participe dessa oração. Vamos levantar um clamor ao Senhor. Vamos agradecer a Ele por este domingo, por esta semana de vitória, porque é motivo de regozijo, é motivo de nós demonstrarmos ao nosso Deus que Ele é maravilhoso, que verdadeiramente Ele está no nosso meio, cuidando de nós, nos abençoando e provendo tudo aquilo que nós necessitamos. Então vamos orar ao Senhor com uma fé onde te possa abalar os céus. Amém? Oremos a todos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, amado Jesus, querido Espírito Santo, nós invocamos a Tua presença no seio da Tua igreja, na vida de cada irmão, na moradia de cada um deles que estão participando deste culto, Senhor. Aquelas pessoas que neste momento, Senhor, eles estão conectados conosco, Senhor, e abriram o seu iPad ou o seu celular e estão assistindo este culto. Pai, eu quero te pedir pelas essas vidas, te agradecer por este domingo, por este dia maravilhoso, reconhecendo, Senhor, que Tu és Deus, que verdadeiramente, Senhor, Tu habita no meio do Teu povo, como diz a Tua palavra, Senhor, que Tu habita no meio da Tua igreja. Por isso, Pai amado, eu te louvo pelas vidas desta noite, por cada pessoa que está participando deste culto, aonde, Senhor, nós estamos declarando a Ti que Tu és o Senhor da nossa vida, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu poder, a Tua benignidade, a Tua misericórdia, o Teu poder, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te adoramos, Te louvamos, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe de coração, porque a Ti, Senhor, nós aprendemos a Te adorá-lo em espírito e verdade, Senhor. Repreende toda a obra de Satanás, toda a peste perniciosa, repreende todo o mal, Senhor, que vive ao nosso derredor, procurando, Senhor, nos afetar, mas Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és aquele que nos guarda, que nos oculta debaixo das Tuas asas, e nós estamos seguros, porque assim diz a Tua palavra, Senhor, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas jamais nós seremos atingidos. Por isso, nosso Deus, nós estamos aqui neste domingo, Senhor, realizando este culto, Senhor, através das redes sociais. Abençoa-nos, Senhor, guarde e protege a Tua igreja e continua conosco, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. E amém. Vamos louvar o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Oh, my God.
ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar onde você pode encontrar a paz, onde você pode encontrar o amor. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao 8. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não verdes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém? Vamos orar pela palavra do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu continuas nos ensinando. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa. Que nós viemos, Senhor, atentar para a tua palavra e colocá-la em prática, meu Deus, todos os dias. Porque tu és um Deus verdadeiro, tu és real.
Tu és presente, Tu estás conosco todos os dias. Pai, em nome de Jesus, abençoa teu povo, meu Deus, que te louva, que te adora, que te exalta, meu Deus, todos os dias, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Visita tua noiva, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, porque tu esteve conosco nesta semana. E nós vimos, Senhor, o teu agir, nos protegendo, nos dando livramento. Mais um mês, Senhor, que se passou e nós estamos de pé. Pai, obrigado. Obrigado também, Senhor, porque nós vamos cear mais uma ceia. Meu Deus, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Aceita como sacrifício de louvor, Senhor. O nosso culto online, Pai. Que tudo seja para a tua glória, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvamos. Amém, meus irmãos. Agora nós vamos ouvir um louvor, um belíssimo louvor. Vamos adorar o Senhor. Neste momento que nós vamos ouvir o louvor, que você entre nessa dimensão espiritual, que nós possamos adorar o Senhor em verdade e em espírito. Aleluia. Que a gente possa se dedicar, deixar toda essa perturbação, toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, mas que nós possamos entrar numa dimensão espiritual através deste louvor, na presença de nosso Deus, para nós entregarmos este corpo de adoração a Ele nesta noite. Vamos ouvir o louvor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Restauração.
neste momento é o momento onde nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu tenho pregado a palavra de Deus e procurado trazer uma mensagem de uma maneira que você possa compreender aquilo que está escrito na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas. De uma maneira que quando você lê, você vem entender as palavras. Porque as palavras, elas falam. E para isso nós temos que meditar muito nas Escrituras Sagradas. Eu vejo assim que nós não podemos somente ler as Escrituras Sagradas, mas sim, quando você lê o versículo, você tem que meditar. Porque através da meditação, você começa a analisar, você começa a entrar na profundidade daquilo que está escrito. E dessa maneira, Deus, Ele fala conosco, Ele se revela para nós e mostra-nos o sentido daquilo que verdadeiramente Ele quer alcançar através da sua palavra. A missionária que ela leu sobre o capítulo 24 de Mateus. E nesse capítulo, eu quero participar com você de 14 princípios das dores. Está escrito no capítulo 24 do livro de Mateus. É lógico que o capítulo 24 do livro de Mateus, ele tem 51 versículos, mas eu apenas vou participar com você nesta noite, através das Escrituras Sagradas, apenas 14 princípios do princípio das dores. Amém? O que é o princípio das dores? O princípio das dores, meus irmãos, nós sabemos perfeitamente que a própria teologia, ela nos diz que nós teremos um período de 7 anos, onde nesse período haverá manifestação do anticristo. E 3 anos e meio, nós cremos que nesses 3 anos e meio será um momento de paz, é um momento onde a igreja vai se manifestar no mundo uma paz que não é uma paz verdadeira. E nós cremos que a igreja, ela não passará pelos 3 anos e meio, pelos finais dos 3 anos e meio, ou seja, pelo período terrível da grande tribulação. Mas sim, nós cremos que nós passaremos esses 14 princípios aqui, nós vamos passar, e é o que nós já estamos vivendo. Amém? Então, eu quero começar a ler o que está escrito no capítulo 1, por exemplo. Observe uma coisa muito importante e interessante, porque há revelações neste capítulo. Jesus diz assim, o capítulo 24 de Mateus, que Jesus ele ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Mateus ele faz essa narrativa dizendo que Jesus ele ia se retirando do templo quando se aproximaram dos seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Quando você lê também no Evangelho de Marcos, você vai também entender que o próprio evangelista Marcos também ele narra essa passagem. Ele diz assim: saindo Jesus do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, olha, que pedras, que edifícios. Veja a colocação que eles fazem e eles dizem para o Senhor Jesus. Mas Lucas, quando Lucas ele também narra essa passagem, ele diz a seguinte do Evangelho de Lucas: falaram alguns a respeito do templo que estavam ornados de formosas pedras e dádivas. Então, observe que quando os 3 evangelistas eles narram e eles falam do templo de Jerusalém, eles narram de uma maneira aonde eles manifestam um orgulho, algo magnífico, porque verdadeiramente o templo de Jerusalém era um templo magnífico, era um templo de pedras formosas, aonde chamavam a atenção. Então, para os judeus, meus irmãos, esse templo era o orgulho dos judeus, mas não era para os judeus somente o orgulho deles verem o edifício tão glorioso, tão maravilhoso, mas também Lucas ele narra que era ali nesses templos onde os judeus eles entregavam as suas dádivas, eles entregavam as suas ofertas, eles entregavam os seus dízimos, aonde eles se prostravam
dentro daquele lugar para adorar ao Senhor. Então, o templo de Jerusalém, para os judeus, era um lugar de adoração a Deus, era um lugar onde ele manifestava o seu grande amor para com Deus. Então, ele tem um fundamento também espiritual. E para a igreja, e para nós, para o povo de Deus, porque hoje, meus irmãos, o povo de Deus, há um só único povo nesta terra, que é o povo de Deus, que é a igreja. Qual o significado do templo de Jerusalém para nós? Querido, sem dúvida nenhuma, o templo de Jerusalém para nós, ele tem um significado escatológico. Ele tem um significado escatológico, ou seja, aonde a gente entende que quando nós estudamos a escatologia, ele é o princípio e o final aonde as coisas vão começar e vão terminar. Então, ele tem um marco, um fundamento, porque quando os discípulos querem mostrar o templo de Jerusalém, esse templo, Jesus, há uma revelação aqui onde Jesus queria mostrar para eles que ali começava o princípio das dores. E também ali também vai terminar os princípios das dores. Porque você sabe que Jesus respondeu para os discípulos, dizendo mesmo assim: olha, vocês estão vendo todas essas maravilhas, vocês estão olhando para isso, mas Jesus respondeu para eles. Respondeu e disse assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Verdadeiramente, isso já aconteceu. No ano 70, a partir do ano 70, esse templo deixou de existir. Então, observe uma coisa, essa profecia ela já se cumpriu, mas ela se torna um marco da história, da escatologia, aonde a gente procura entender aonde começou os princípios das dores, aonde vai terminar os princípios das dores. E você observa também que esse templo que foi derribado, ele será levantado exatamente nesses 7 anos, aonde se manifestará o anticristo. Ele será levantado. Então, nós temos que entender a importância da palavra de Deus, aquilo que Deus está revelando na sua palavra. Ele segue o texto. No versículo 3 desse mesmo capítulo, ele diz assim, que quando Jesus faz essa colocação, os discípulos estavam, é como se todos os 3 evangelistas, eles procuram dizer a colocação onde Jesus ele trouxe esse ensinamento e a revelação dessa palavra. Jesus ele estava no Monte das Oliveiras com seus discípulos, ou seja, é como se Jesus saísse do templo e fosse para o Monte das Oliveiras, e de lá ele contemplasse o templo do Monte das Oliveiras, aonde ele fez essa narrativa, aonde trouxe essa revelação para os discípulos e para nós hoje, para a igreja dos últimos dias. Então, meus irmãos, se eu pudesse resumir isso, eu poderia dizer que este é o primeiro sinal do princípio das dores. Este é o primeiro sinal do princípio das dores, como também será um dos últimos sinais do princípio das dores, quando esse templo for reerguido. Amém? Eu quero que você esteja entendendo a palavra do Senhor. Então, observe que no versículo 4, Jesus disse para eles, por que Jesus disse mesmo assim, acautelai? Porque os discípulos procuraram saber, perguntaram, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Quando é que vai acontecer a derribada do templo de Jerusalém? Quando é que tu vai voltar? E quando acontecerá o final dos tempos? Tudo estava relacionado exatamente com a derribada do templo de Jerusalém. Então você tem que entender que há uma grande revelação e um aviso e um sinal de Deus da derribada do templo de Jerusalém. E Jesus explica para ele. Observe o que Jesus disse. E ele diz para a igreja que somos nós. Ele diz assim, ó. Primeira palavra que Jesus diz aos discípulos. Vocês têm que ter cautela. Vocês têm que ter cautela. Diz assim o Senhor, respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane.
Essa foi a resposta de Jesus. Veja só, Jesus ele diz para os discípulos que os discípulos eles têm que ter cautela, eles têm que se prevenir, eles têm que se precaver daquilo que há de acontecer. Ele está dizendo para a igreja exatamente isso, que nós temos que ser vigilantes para o que está acontecendo, meus irmãos. Que nós temos que nos guardar e resguardar daquilo que está acontecendo. E também ele diz também, através dessa palavra cautelar, ele diz assim, que nós temos que evitar o mal antes que chegue a nós. Essa é uma das colocações que Jesus ele dá esse ensinamento para os discípulos. Por quê? Porque verdadeiramente, queridos irmãos, haverá os princípios das dores, eles já se manifestam. E eles já começaram a se manifestar. E também haverá o finais dos tempos. O apóstolo João, numa das cartas, ele diz, meus irmãos, para você ter uma ideia, que ele diz que a manifestação do anticristo e dos falsos profetas, ela já existe há muito tempo. Há mais de 2000 anos, esses acontecimentos, eles já viriam, eles já estavam se evoluindo no decorrer da história da humanidade. Então, não é de agora, não. Essas coisas terríveis que nós estamos vendo agora, elas já vêm se acontecendo há mais de 2000 anos. Por quê? Porque são as manifestações dos sinais, dos princípios das dores, que Deus vem avisando a humanidade há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos, Deus já vem avisando através da sua palavra. Então, eu quero que você entenda que você tem que ter cautela, que você tem que se resguardar, que você tem que ser uma pessoa vigilante, que você tem que evitar o mal, ou seja, que você tem que estar sempre preparado para tudo o que há de vir. A igreja, pelo momento que nós estamos vivendo, ela sabe disso. E eu creio que você está preparado, que nada pode te abalar, porque o Senhor já vem nos avisando de séculos e séculos passados, que esses princípios das dores, eles já estão acontecendo. E veja só, este momento que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, ele é um dos princípios das dores. Essa praga que nós estamos vivendo, como o próprio texto da palavra de Deus, ele discorre. Amém? Então, o primeiro princípio, a destruição do templo de Jerusalém. Ali começou o princípio das dores. E que também, no levantar desse templo, vai terminar o princípio das dores. Segunda coisa que Jesus diz para nós, é que nós temos cautela. Você tem que ter cautela. Nós temos visto muitas pessoas hoje, crentes, que estão amedrontados, crentes que eles estão desesperados, crentes que estão sendo oprimidos. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela não mente, ela é verdadeira. Então você tem que se fortalecer através das Escrituras. Por isso que eu trago, neste domingo, uma palavra de fortalecimento para aquilo que você já tem aprendido no decorrer da sua história, da sua comunhão com Deus, nas Escrituras, nas escolas bíblicas dominical, onde os professores da escola bíblica dominical têm te ensinado. Então, procure trazer à memória agora esses ensinamentos da palavra de Deus, porque eles é a cura para o medo, ele é a cura para a tua opressão, para a tua depressão, meu irmão. Porque a palavra de Deus, ela cura. Aleluia. Então, uma outra coisa que Jesus diz aqui no versículo 5 diz, no capítulo 24, ele diz assim: pois virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha, eu quero te chamar a atenção aqui. Veja só. Jesus está dizendo que virão Cristos, dizendo que eles são Cristo, em nome de Jesus. Esses Cristos que estão vindo, eles já desde o princípio do mundo, eles já têm se manifestado. Já se manifestou, meus irmãos, muitos falsos profetas. Já vem se manifestado muitos falsos cristos. Como também já vem se manifestado no mundo
há mais de 2000 anos, muitos falsos profetas e muitos também, muitas pessoas dizendo que são Cristo, que são os Cristo. Então isso não é de agora. Isso não é de agora. Mas todas essas manifestações de anticristo e de falsos cristos, eles são sinais que Deus vem mostrando através da sua grande misericórdia para que as gerações elas venham perceber que o mundo, o final dos tempos, ele existe. Isso não é uma história, apenas uma história, é uma verdade. Isso vai acontecer. Por isso que Deus está falando. E hoje nós estamos vivendo mais um desses sinais, que são essa peste, meus irmãos. E ele diz assim, por exemplo, ele diz assim, olha, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu quero te chamar a atenção, você sabe por quê? Porque esses falsos cristos, assim como eles se manifestam dentro da igreja. Então você tem que ter o discernimento. Você tem que ter um espírito de discernimento para você ver quem é de Deus e quem não é de Deus. Será que você tem recebido uma palavra que edifique a tua vida, que transforme a tua vida de pessoas? Porque os falsos cristos, eles trarão mensagens subliminares, mensagens que não edificam a tua vida. Se você aceitou a Jesus e você não houve uma mudança de vida na sua vida, eu quero que você observe na sua vida, que você veja que você tem que ser conduzido pelas Escrituras Sagradas. Amém? Porque os falsos cristos, certamente, eles ensinarão, eles trarão mensagens fora do tempo. Fora do tempo. Ou seja, está acontecendo algo na Terra, eles estão dizendo mensagens ao contrário. Porque são mensagens que verdadeiramente são contrárias à realidade que estava vivendo. Porque os falsos profetas, eles sempre se manifestaram. Quando o povo de Israel estava passando por grandes depressões, e vinha o juízo de Deus sobre o povo de Israel, os falsos profetas, eles traziam mensagem dizendo que aquilo dali não iria acontecer. Mas o verdadeiro profeta, ele sempre procura te direcionar para que você tenha sempre uma vida cheia de cautela. Para que você seja sempre uma pessoa onde você venha se prevenir, para que nenhum mal aconteça na sua vida. Amém? E versículo 6 diz mesmo assim, observe como está escrito no capítulo 24 de Mateus. Veja que sentido. Versículo 6 diz mesmo assim, ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Das coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. O que eu quero te chamar a atenção aqui é que você não pode ficar alarmado. O crente que está firme em Cristo Jesus, ele não está com medo, ele não está alarmado, ele não está desesperado. Ele está sabendo que no momento exato Deus vai dar o livramento. Então não venha se desesperar, não venha ficar com medo, não. No momento exato, Deus vai dar o livramento. Eu quero olha a expressão que o evangelista ele escreve. Ele diz mesmo assim, olha, quando ouvires de guerra e rumores de guerra, mas cuidado para que não vos alarmeis. O que ele quer dizer? Significa que nós temos que perceber, o som pelo sentido do ouvido, escutando falar de guerra. Observe uma coisa, Deus, ele deu para o homem os sentidos, a audição, o paladar, a visão. Ele deu para o homem. Por quê? Porque são os sentidos aonde o homem, ele percebe que está vivo, e que ele pode sentir tudo que está ao redor de si. Quando ele diz assim, olha, ouvireis de guerra e rumores de guerra, ele está procurando transmitir para nós
que nós temos que entender as Escrituras de uma forma espiritual, através dos sentidos. Às vezes você ouve assim, olha, está tendo guerra em tal lugar. Você tem que perceber, entender que isto é um sinal do princípio das dores. E esses sinais que estão acontecendo, você tem que encontrar forças para ele, para a tua edificação, para que você se torne mais fortalecido. Porque as coisas, elas vão se multiplicando. Você está entendendo? E ele diz também aqui, no versículo 7, observe a linguagem que ele diz, a expressão, a palavra em forma de figura de linguagem que ele expressa. Ele diz, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares. Quantas vezes nós ouvimos que, olha, uma nação está se levantando, uma nação está se aparelhando, ou surgiu uma nação aqui, uma nação está preparando para a guerra, uma nação está... Todas essas coisas, elas já vêm acontecendo ao longo dos anos, desde a destruição do Templo de Jerusalém até nos dias de hoje. Então, todas essas coisas são princípios das dores que nós já estamos vivendo nesse período que nós estamos, meus irmãos. Então, se atente para isso, amém? Versículo 8, ele diz, todas essas coisas, porém, são princípios das dores. O que é o princípio, irmãos? O que significa a palavra princípio? A palavra princípio significa o momento em que alguma coisa tem origem ou começo. Observe uma coisa. A palavra princípio diz o momento em que alguma coisa tem origem ou começo. Você se lembra que Jesus começou trazendo esse ensinamento aqui, falando do Templo de Jerusalém. Aonde começou o princípio das dores? Na derrubada do templo. Aonde vai terminar? No levantar do templo de Jerusalém. Você entendeu? Porque princípio significa o momento em que alguma coisa tem origem ou começo. Você entendeu? E teve origem ali naquele lugar. Então, versículo 9, ele diz mesmo assim, então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, preste atenção. Hoje nós estamos vivendo uma peste, mas haverá perseguição. Entenda o que eu estou lhe dizendo. Eu não sei a forma de perseguição, como vai acontecer, mas haverá perseguição e a igreja vai passar por perseguição. Eu não sei quando. Hoje, as medidas que nós estamos tendo do governo, quero que você entenda uma coisa. Elas são medidas ainda que aonde elas estão preservando a vida. Mas se o governo trazer medidas para limitar a adoração ao Senhor e contra a palavra de Deus, aí sim nós podemos entender que é perseguição. Então, você tem que meditar muito, você tem que olhar muito para as Escrituras Sagradas, porque ela é a luz do mundo. É ela que nos ilumina. É ela que nos traz a verdade do Senhor. Ela está acima de todas as coisas. Eu estou ministrando exatamente o capítulo 24 de Mateus, esses princípios. Por quê? Porque às vezes a gente vê pessoas que parece que não têm sabedoria. Né? Você vê que eu pregando, eu falei que você tem que se precaver. Você tem que usar máscara. Você tem que se precaver dessa peste que está aí. Mas às vezes tem crente que está pensando que se ele usar máscara, né, está aniquilando a fé dele em Deus, a proteção dele em Deus. Mas não é verdade. Você tem que ter sabedoria. Você tem que ter discernimento do momento que você está vivendo. Você está vivendo o princípio das dores e a igreja está passando pelos princípios das dores. Então nós temos que nos precaver. Amém? E ele diz assim, meus irmãos, versículo 9, versículo 10, e nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Então isso é uma verdade. Olhe, se você observar
Hoje, se você diz que você é um crente em Cristo, que você é uma pessoa que teme a Deus, que você vive uma vida de santidade, que você verdadeiramente vive essa vida, você vai ver que muitas pessoas vão desprezar você. Eles vão passar a ter ódio de você. Eles vão te odiar sem você fazer nenhum mal. Simplesmente porque você é um seguidor de Cristo. Simplesmente porque você é um crente. Simplesmente porque você deixou de beber, você deixou de roubar, você deixou de fumar, você não participa mais do suborno, você não participa mais da droga, você não participa mais de certas coisas, você não participa mais de um mundo cheio de idolatria, você não participa de muitas coisas. E é exatamente isso que muitas pessoas vão nos odiar. Então, meu irmão, se prepare, se guarde, perceba o que Deus está fazendo através da história da humanidade e os princípios das dores que já estão acontecendo há mais de 2000 anos. Uma outra coisa também, ele diz assim, olha, versículo 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Querido, a profecia verdadeira está nas Escrituras Sagradas. Eu vou repetir. As profecias verdadeiras, eles estão nas Escrituras Sagradas. Você tem que seguir 100% as Escrituras Sagradas. O espírito do profeta está sujeito a erro, irmãos. Mas as Escrituras, elas não erram. Não fique te alarmando, te desesperando com as fake news que estão acontecendo no mundo hoje, aonde mensagens que estão querendo destruir a tua fé, estão te amedrontando, e o medo, ele é o contrário da fé. O medo, ele é um dos pecados que estão catalogados no livro de Apocalipse, no capítulo 22, porque os medrosos, eles não herdarão o reino dos céus. Entenda isso, meus irmãos. Então, veja só, esses acontecimentos, às vezes, eles querem criar pavor e medo. Você não pode ter medo. E sim, estar preparado para o que der e vier. Sabe por quê? Porque eu creio que você é uma pessoa salva. Eu creio que no momento certo, Jesus vai dar o livramento. Mas eu não posso ter medo. Amém? E ele diz assim, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriará. Olha só, se você olha nos últimos dias, no decorrer da história, a iniquidade, ela se multiplicou. As pessoas estão se tornando mais malignas, dia após dia. A grande comprovação disso é que nos meios de comunicação hoje, quando você vê, a maioria das notícias que se dão, e são fatos reais, são fatos verdadeiros, são acontecimentos verdadeiros, que a iniquidade está se multiplicando. Veja só, isso é um sinal de Deus, isso é um sinal dos princípios das dores. Para quê? Para que você e eu venha se preparar para receber o livramento do Senhor, nosso Deus. E ele diz aqui no versículo 13, mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Olha para mim, uma das características da igreja de Filadélfia é que ela sempre foi, eu vou repetir, ela sempre foi uma igreja perseverante. Em que ela perseverou? Ela perseverou nas Escrituras Sagradas. O que ela perseverou? Ela não negou o nome de Jesus. O que ela perseverou? Sendo fiel ao Senhor Jesus. E ela vai receber o grande livramento através de uma palavra chamada arrebatamento. Versículo 14 ele diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Observe uma coisa, meus irmãos, se você pegar o seu celular agora, você pode se comunicar com qualquer pessoa de qualquer nação. E escute uma coisa, hoje você vê que tem
em todos os 6 continentes que compõem o globo terrestre, nos 6 continentes, aonde em cada continente tem um crente. Em cada continente o evangelho já chegou ali. Então você acha que o evangelho ainda não foi pregado a todo o mundo, a todos os 5 continentes? Meu irmão, o evangelho já foi pregado. O evangelho já foi pregado nos 5 continentes. E se você começar a observar, quantas voltas ao mundo o evangelho já deu? Quantas voltas ao mundo o evangelho já deu? Você acha que nesses 2000 anos o evangelho não alcançou o mundo? Meu irmão, ele já me alcançou. Ele já te alcançou. Assim como ele já te alcançou, ele já alcançou toda a população da terra. Aí você pergunta para mim, eu pergunto para você, então o que está faltando para Jesus voltar? Eu, sinceramente, está faltando algumas coisas que de uma hora para outra ela pode acontecer no decorrer de poucos anos. Eu posso te dizer, eu vou repetir, de poucos anos pode acontecer, como a escatologia ela nos ensina, ela pode acontecer, e dentro de poucos anos Jesus voltar. Eu não posso dizer se ele vem voltar em 2021, 2022, não posso dizer, mas eu posso dizer que ele vai voltar. Mas uma coisa eu posso te dizer também, que ele está próximo, a vida dele está próxima, porque os sinais são mais visíveis do que nunca. Então, você tem que perceber, através dos seus ouvidos, através da sua visão, através dos acontecimentos que tem acontecido no mundo inteiro. Eu quero deixar essa palavra para você. Você que vai ceiar nesta noite, você que vai ceiar neste domingo. Veja, a ceia, ela representa a comunhão. É uma expressão de comunhão, é uma expressão de adoração, é uma expressão aonde você vai dizer, quando você participar do pão, do vinho, que você está bem com Deus, que você tem uma santidade diante de Deus, que você está vivendo em paz com todos. Aleluia. E este domingo é o domingo de ceia. É como eu estou dizendo, meu irmão, talvez o que eu esteja pregando aqui esteja alcançando você através das redes sociais, que você nunca ligou para a ceia. A ceia é símbolo de comunhão. A ceia, Jesus, é a primeira instituição que Jesus ele instituiu, foi a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é recheada de ensinamentos, ela é um cálice de bênção, ela é um memorial, aonde você nunca deveria esquecer, porque ela aponta para a morte do teu Salvador, para que ela aponta a morte e a ressurreição do Cristo ressurreto, daquele que venceu a morte, daquele que nos deu a vida eterna, daquele que perdoou todos os nossos pecados. Aleluia. Por isso, meu amado irmão, levante a tua cabeça, venha ceiar neste momento, venha ceiar, venha participar da ceia. Você que está me vendo e ouvindo a pregação através das redes sociais, volta para a tua igreja, vai ceiar, vai participar da Santa Ceia, tem comunhão com o Senhor, porque os princípios das dores, eles estão se manifestando em tempos menores no decorrer dos anos que estão se passando. Hoje é uma peste que tá assolando o mundo. Amanhã pode ser algo terrível. Porque a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, a Bíblia fala que haverá guerras, haverá fomes, haverá peste, haverá terremotos. Querido, então, meu irmão, fique com espírito de cautela, de prevenção, de vigilância, sempre e constante diante de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra para você e quero orar com você nesta noite de domingo, neste momento. Aleluia. Porque a nossa intenção é aconselhar, a nossa intenção é alertar a você. A nossa intenção
em trazer esses sermões e edificar a sua vida e a nossa vida. Por isso que nós estamos aqui. Eu quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Aleluia. eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor já vem há muito tempo, como diz o apóstolo João, Senhor, nos avisando, nos mostrando Aleluia. os sinais dos princípios das dores, que já vem acontecendo, Senhor, no decorrer de anos, de décadas, de séculos. Aleluia. E hoje nós estamos vivendo mais um desses sinais. Pai, eu te peço, nesta noite, fortalece a tua igreja, fortalece os teus servos, fortalece as tuas servas, Aleluia. fortalece a tua igreja, Senhor. Derrama do teu espírito de poder sobre a tua igreja. Derrama o teu espírito de fé, de convicção, Senhor, de fortaleza na tua igreja, meu Deus amado. Para que a gente possa estar sempre firme, perseverando, Aleluia. Senhor. Meu Deus, para tudo aquilo que nós ainda vamos passar, mas que nós sejamos constantes em Ti. Cobre a tua igreja, protege a tua igreja, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, neste culto, Senhor, aonde nós estamos aqui pregando, através das redes sociais. Eu lhe suplico pelas vidas que estão nos hospitais, pelas famílias que estão desesperadas. Eu te apresento, te peço por essas famílias, pelo povo brasileiro, pela nação brasileira, que está passando, Senhor, por tão grandes pestes, pelo mundo inteiro. Que a tua misericórdia, a tua bondade, Senhor, o teu amor, ele esteja sobre a nossa vida. Que haja grandes livramentos, Senhor, grande salvação, Senhor. Que haja grande reconciliação daqueles contigo, Senhor, nosso Deus. Ah, Senhor, que Tu venha chamar esta nação para o seio da Tua perfeita vontade. Senhor, dai-nos povos e nações cheias do Teu poder, que eles possam meditar na Tua palavra, Senhor, nosso Deus, porque Tu és o Deus que tem Te revelado para o mundo, Senhor, porque verdadeiramente, ó Deus, Tu amaste o mundo de tal maneira que enviaste o Teu único Filho, para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por este momento. Obrigado por estar aqui pregando a Tua palavra, anunciando, Senhor, os princípios das dores, Senhor, que estamos vivendo neste momento. Eu te louvo porque pela Tua fidelidade da Tua palavra, pela Tua constância da Tua palavra, porque verdadeiramente a Tua palavra, ela se manifesta, assim como ela se manifestou no passado, ela também se manifesta no presente. Aleluia. E também ela se manifestará no futuro. Pai, e nós estamos vivendo o presente da Tua palavra. Obrigado, porque a Tua palavra, ela é poderosa, ela é santa, ela é poderosa para corrigir, ela é poderosa para santificar, ela é poderosa, Senhor, para curar. E eu ministro a cura, Senhor, nosso Deus, nesta noite. Em nome de Jesus. Senhor, toca naqueles que estão enfermos, naqueles que estão nos hospitais. Cura, repreende esta praga, repreende este mal. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, para a glória do Teu nome. Aleluia. Amém. E amém. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, que o Senhor continue abençoando sua noiva e o que o Senhor também continue nos usando, a cada um de nós, para a honra e glória do Seu nome. Amém? Deus, Ele é fiel. Ele está no meio de nós. Amém? Irmãos, a paz do Senhor, estamos juntos. Um abraço a todos. A vitória é certa. A vitória é certa, em nome de Jesus.